talvez muitos dos que nos assistem não saibam ainda, porque é uma questão que quem é de bastidor tá mais ligado nisso. Inclusive, ó, estamos em 67 likes, ajude aí dando like para chegar a 70. E o pessoal que está nos assistindo pela Twitch, sejam muito bem-vindos, mas convido a migrar para o YouTube para a gente inflar mais os números por aqui. Mas você foi um dos responsáveis pela turnê de reunião do Xamã, né? O Xamã se dissolveu em 2006, 12 anos depois, em 2018, anunciaram o retorno com a formação original, né? Tocando o Ritual e o Reason na íntegra, e você foi meio que o cara que fez essas amarras e tal, e possibilitou que isso acontecesse em uma turnê que, se não me engano, estava programada para serem 10 shows. Infelizmente, né, antes do programado, o André faleceu, nos deixou, mas eu queria que você contasse um pouco sobre como foi isso, como foi organizar esse retorno da banda na sua formação original. Foi trabalhoso, vou te falar, perdi muitas noites de sono, meu filho tinha acabado de nascer, ainda era recém-nascido, isso em final de 2017. Assim, Hugo, às vezes a gente se encontrava em almoço, jantar de família, aniversário, ou da família dele, ou do Edu, que também é meu irmão, irmão de alma, né, o Edu Cominato. Então, a gente às vezes se encontrava, eles têm um parentesco também, porque a Gabriela, que é a esposa do Edu, ela é irmã da irmã deles, então assim, quer dizer, irmã da sobrinha deles, né? Então assim, a gente se encontrava bastante e sempre vinha aquela brincadeira entre a gente, falei, e aí, bichão, e o Xamã original, quanto é que vai vir? Sabe, não, só ouço o Xamã se for original, tipo, né, fazendo aquela zoeira, né, na época tinha uma guerra no Orkut, com comunidade, Xamã só original, aí tinha aqueles personagens da comunidade que eram anônimos ali, contando um monte de, enfim, de fofocas, então a gente ficava sempre zoando nessa parte, entre a gente, numa brincadeira interna. E aí chegou um dia, ele falou, cara, lembra que você falou que você só empresaria se fosse Xamã original? Eu falei, lembro. Aí ele falou assim, então, cara, eu tava falando com o André e tudo, surgiu aí uma abertura da gente fazer alguns shows e tal, fazer uma reunião e tal, né? E eu falei, pô, que legal, né? Bacana, pô, ótimo. Ele falou, então, eu comentei de você e tudo, tal, precisaria falar com ele e tudo, você não quer dar esse start, tudo, tal, não te interessa? Eu falei, olha, interessar não, mas posso fazer, não tem problema, te ajudo no que for preciso, né? E eu comecei a conversar com o André e também com na época, a antiga empresária dele. Então a gente começou a ter essa aproximação, conversar mais sobre detalhes, né? O André, na época, disse que se fosse para fazer uma reunião, tinha que ser uma reunião com todos os membros originais, inclusive o Fábio e o Ricardo, né? E que teria que ser legal, eu acho que isso, né, que ele estava devendo isso aos fãs, eu acho que já mágoas e esse tipo de coisa já estavam superadas, né? Ele já tinha o nome de novo, já tinha passado o nome do Xamã pro Hugo, né? Então a gente começou a conversar e foram noites assim. O André era um cara muito intenso, né? Ele falava assim, para eu conversar uma coisa com ele, André, sobre viagem, não sei o que você acha de fazer assim? Puta, me liga aqui. Aí eu ligava para ele, era 4 horas de conversa no celular, e a minha mulher com o bebê, de mamãe, me ajuda aqui, e ela xingava, André, você filha da puta, não sei o que, eu falei, calma. Os hormônios à flor da pele, então todo mundo louco, né? E o André sentiu um pouco de confiança em mim, viu que eu estava lidando de forma séria e sem nunca tinha ouvido Xamã, para te falar a verdade, acho que eu tinha ouvido uma música ou outra. Até o primeiro show, até os primeiros ensaios, vamos dizer assim, eu comecei a ouvir mais Xamã. Enfim,
E aí essa conversa foi durante 5 meses, até a gente chegar num contrato e num acordo que fosse bom para todos os lados, porque às vezes o André quer uma coisa, e eu, paralelo a isso, negociando com o Ricardo, o Hugo, o Luiz, o Fábio. Então, para a gente tentar chegar num acordo e fazer a coisa acontecer, né? Todos queriam que a coisa acontecesse, né? E a gente foi, isso foi duro, assim, foi uma conversa bem, bem intensa, até o dia que a gente se encontrou uma vez no Viena, próximo a Paulista, ali embaixo do prédio ali da Caixa Econômica Federal, e a gente assinou um contrato. E a partir daí eu assinei o contrato com os outros, né? Isso foi uma coisa, cada um, ninguém sabia o acordo que cada um tinha feito, porque tá bom para você? Então tá bom para você. Então teve que ser feito dessa maneira, não existia um contrato geral da banda, né? Então existia um contrato entre eu, o Hugo e o Luiz, que éramos, vamos dizer assim, os administradores da banda. Em paralelo disso, tinha um contrato com o Ricardo, com o Fábio e com o André, que eram, entre aspas, não integrantes oficiais, mas participantes desse projeto que era o Chama Reúne. É isso.